Oi, meus amores, tudo bem? Sejam bem-vindos à VS Terapia e Saúde. E aqui eu vim fazer um convite para vocês. A partir de hoje, dia 10/6, a gente vai estar começando uma maratona. E essa maratona vai ser para a gente conhecer um pouquinho mais da nossa criança interior. O que seria essa criança interior e quais as 5 dores existenciais dela? Existem 5 dores principais da nossa criança interior e é essas 5 dores que faz com que a gente inconscientemente comece a repetir coisas que a gente passou na infância e a gente repete agora na nossa fase adulta e não sabe o porquê, tá? Então, é através da nossa criança interior que a gente começa a conseguir mudar alguns padrões que a gente se encontra. E que padrões são esses, Vanessa? Existem milhares de padrões, mas são padrões referente à nossa vida. Padrões como o não conseguir falar em público, padrões de não conseguir mais dinheiro, receber dinheiro ou uma posição melhor no emprego, mesmo sabendo que eu tenho capacidade para isso, eu não consigo quebrar essa minha trava, Vanessa, eu não consigo progredir com isso. Padrões em que eu sempre estou me envolvendo com pessoas que me machucam. O porquê disso? Então são padrões que vêm se repetindo na sua vida em vários momentos com pessoas diferentes. Nós temos vários atores na nossa vida, só que cada ator na nossa vida vem trazer em específico uma dor muito latente dentro de nós. E é isso que a gente vai começar a estudar aqui. Então, antes da gente entrar nessas 5 dores, que vai ser dividido em 5 episódios diferentes. Hoje a gente vai tratar de uma única dor e eu espero que vocês participem aqui comigo, falem aqui comigo, mandem para mim as suas perguntas, que eu vou ter um enorme prazer de estar conversando para vocês. A gente vai estar batendo um papo legal e trazendo para vocês um pouquinho mais sobre cada uma dessas dores, tá? Então hoje em específico a gente vai tratar de uma, depois vem mais 4 episódios que eu vou estar avisando vocês com antecedência quando eles vão pro ar, tá? Mas que é muito importante cada vez que você entender que quando eu falo da criança interior, eu falo de mim. Você fala de você e é da sua fase da infância. E quando nós falamos da nossa infância, oi pessoal do Instagram, quando nós falamos aqui da nossa infância, peraí gente do YouTube, pessoal do Instagram aqui, hoje a gente vai estar falando do primeiro episódio que vai estar disponível lá no canal da VS Terapia e Saúde no YouTube, referente à criança interior. Então ela tem 5 dores que a gente vai estar tratando dessas 5 dores dela. Então participa aqui comigo, tá? Referente a isso, para que a gente possa estar desmiuçando isso e começando a aprender mais sobre nós. Tudo que acontece na nossa vida é a nossa criança interior. É a partir da nossa criança interior que a gente começa a entender padrões que se repetem na nossa vida,
tá? São 5 dores, hoje é a primeira. Depois, com o tempo, eu vou estar passando para vocês os próximos episódios e vocês vão vir aqui acompanhando, tá ok? Tudo que a gente vive na nossa primeira infância, e entende-se que a primeira infância é desde a época que você era um embriãozinho lá na barriga da sua mãe até mais ou menos de 5 a 7 anos, tá? A gente vai se formando, todo o nosso sistema vai se formando. E nesse sistema que está se formando, que é onde a gente vai começando a mielinização, é um nome meio complicado, mas nada mais é que a parte que vai ligar os nossos membros, né? Falar uma forma mais fácil. É o que vai ligar os nossos membros e é onde vai nos dar o domínio de movimento. Eu quero mexer meu braço hoje, eu mando um comando para ele, braço, minha perna, enfim. Então ela começa aqui na cabeça e pega a coluna inteira até o final, onde eu tenho o domínio das minhas pernas. Tudo bem? Então vamos lá. Desde a época que eu era um embriãozinho até mais ou menos 5 a 7 anos, eu estou desenvolvendo essa minha primeira infância. Então eu entendo que nessa época eu não tinha muito discernimento para entender certas situações, só que eu já sentia. Isso é importante a gente saber. A gente sente tudo que passa com a gente desde quando nós éramos bebezinhos, tá? E quando a gente cresce, esses sentimentos ganham nomes. E eles agem muito na nossa vida, seja de uma forma benéfica ou seja de uma forma não tão legal. Então é importante a gente saber disso, que desde a minha primeira infância, desde a época que eu estava ali na barriga da minha mãe, eu sentia tudo o que ela sentia. Então a partir do momento em que eu sentia tudo o que a minha mãe sentia, eu sabia se ela estava bem ou ruim, dependendo da situação em que ela estava presenciando ali. Então o útero ali, normalmente quando a mãe tá tranquila, ele é quentinho, ele é confortável, ele é fofinho. Só que no momento em que a minha mãe, ela passa a ficar preocupada ou estressada, ou ocorre alguma situação ali que foge um pouquinho do controle e faz com que ela se preocupe com aquela gestação de alguma forma, eu vou começar a entender que aquele útero já não vai mais ficar fofinho e quentinho. Ele vai ficar rígido, duro e frio. Passa a ser menos oxigenado pela mãe. E com isso, eu vou começar a desenvolver traços específicos de dores específicas que todos nós trazemos em nós. Nas nossas características físicas, eu trago as dores da minha primeira infância. E isso é lá do útero até mais ou menos os meus 7 anos. Eu vou estar formando esses traços. E todas essas dores, e também, não só as dores, mas as habilidades que eu vou desenvolver nesse período, eu posso, na minha fase adulta, fazer com que isso seja benéfico para mim, ou eu posso fazer
com que isso não seja bom para mim e acabe atrapalhando na minha evolução durante a minha fase adulta, em tudo, no meu relacionamento, no meu emprego, no quanto eu determino que eu possa estar ganhando ou não. Enfim, isso pode ser bom ou pode ser muito ruim, tá? Então, a gente vai começar aqui essa temporada estudando a primeira dor, que a primeira dor é a dor da rejeição. E essa dor, ela pode começar assim, lá no útero, quando a minha mãe, se porventura, na época que estava me gerando, passou alguma dificuldade e eu tive momentos em que aquele útero já não estava tão confortável assim. Então, normalmente, o bebê, ele tem espasmos que não são voluntários dele. É tudo involuntário. Porém, quando ele sente que aquele útero não está confortável, está acontecendo alguma coisa que ele não entende o que é, ele tenta não ter esses espasmos, porque aonde está formando nele é aqui em cima, é a primeira parte aqui do cérebro, né, que vai grudar aqui com a minha coluna, a primeira parte que está formando em mim. Então, ele vai tentar se segurar ao máximo para que ele não tenha esses espasmos. E entende-se que, com isso, a mãe não vai lembrar que ele está sendo gerado. E daí, aquele útero volta a ficar mais confortável. Se ela não lembra que eu existo, isso é melhor. Então, é a primeira dor que a gente vai estar estudando, é a rejeição. Isso acontece só nesse período, Vanessa? Não. Isso pode acontecer tanto no útero, quanto com 1 ano, 2 anos, até os 7. Até mais ou menos o 7º ano, isso pode acontecer, tá? E essa dor da rejeição é uma das dores que a gente desenvolve e ela nos trava muito em muitas coisas da nossa vida, em várias áreas. Mas a gente tem 5, são 5 dores existenciais. E dessas 5 dores existenciais, todo mundo tem um pouco, só que em graus diferentes. Todo adulto tem a ferida da rejeição, em grau diferente. E ele vivenciou essa ferida na infância por parte da família. Então, quando eu era criança, e todo mundo era, o nosso primeiro núcleo, que é o nosso núcleo principal, o nosso alicerce, é a nossa família. E a família se resume a pai, mãe e irmãos. Então, esse primeiro núcleo da criança faz com que, se ela se sentir rejeitada em algum momento, por algum evento, ou porque os pais eram muito ocupados, trabalhavam demais, não tinham tempo para estar com essa criança, e ela ficava em escolinha, e o pouco tempo que eles tinham com ela, eles não davam a devida atenção, ela pode vir a se sentir rejeitada. Ou por fatores hoje que a gente vê em famílias que a criança literalmente é rejeitada pela mãe, pelo pai, pelos próprios familiares, né? Ela é abandonada ali. Ou em casos, por exemplo, a mãe teve o filho ainda é bebê, mas a mãe tá muito atarefada, tá correndo com muita coisa, e aquela criança fica ali no berço ou no carrinho, e ela tem que chorar demais, ela tem que praticamente esgoelar para que a mãe pare o que ela tá fazendo
e vá atender aquela criança, seja para trocar, para tomar, para comer, ou mesmo porque tá com calor, a roupa tá incomodando, alguma coisa assim. Essa criança tende a se sentir rejeitada. Ela não sabe expressar verbalmente, porque nessa fase ela só chora. Nas outras fases que ela começa a falar, ela ainda não entende direito aquilo que ela sente, mas ela sabe que em certos momentos ela vai pedir atenção lá da mãe e do pai, e a mãe e o pai pega e fala: no momento não dá, vai brincar, vai fazer alguma coisa, e não dá a devida atenção que aquela criança está precisando, não dá o devido carinho que ela está precisando, tá? O adulto que tem isso em um grau mais alto, ele tende a rejeitar a si mesmo e a rejeitar pessoas que buscam trazer para ele esse sentimento afetivo, essa afetividade. Então ele tende a rejeitar essas pessoas, ele prefere mantê-las mais afastadas. Então ele acaba em um relacionamento, ele acaba sendo bem frio com a pessoa que ele está se envolvendo, ele não se envolve sentimentalmente. Por quê? Porque ele tende, lá dentro dele, fala para ele: você pode ser rejeitado de novo, você pode ser abandonado de novo. Então, eu não vou me envolver muito, eu me envolvo até um certo X. Além daquele X, eu não posso entregar mais de mim, eu não posso ser mais eu ali. E com isso ele vai perdendo o prazer, o êxito e até mesmo o dinheiro. Como assim, Vanessa? O prazer, não só prazer entre um homem e uma mulher, mas o prazer pela vida. Ele começa a perder o prazer de viver, de se satisfazer com pequenas coisas. A vida ela é feita por momentos e por pequenas coisas. São pequenos fatos que a gente junta que faz com que a vida seja satisfatória pra gente. Então, você conquistar algo que você buscou muito te traz prazer. Só que essa pessoa ela não tem mais essa vontade de conquistar nada, porque conquistar algo para ela pode ser um grande risco dela estar se deparando com algo ou alguém que possa cutucar aquela dor dela da rejeição e faz com que ela não queira, faz com que ela comece a se isolar desses eventos. No dinheiro, são situações em que essa criança ela viu muito os pais se matando de trabalhar, literalmente, e eles tinham um padrão X de vida. E na hora que essa criança vira um adulto, ela entende pela rejeição que ela teve naquela primeira infância, porque os pais trabalhavam demais e não tinham tempo para ela, ela acaba entendendo que ela tem que trabalhar muito para ganhar só aquele X e ela não se satisfaz com aquilo. Então, quando ela passa, vamos supor, ela teve um estudo e tem condições ou recebe uma promoção no trabalho, ela não consegue aceitar essa promoção. Ela vai criar motivos pelos quais ela vai rejeitar essa promoção do trabalho, porque vai aumentar o X do valor que ela vai receber. E ela não se sente, ela tem uma crença dentro dela de que ela não se sente merecedor de nada. Então, se eu ganhar coisas que elevem o meu salário, eu não sou merecedor daquilo. Se eu ganhar um emprego que me dê condições melhores de vida,
eu não vou ser merecedor daquilo. E isso são travas que ela tem ali da infância, de coisas que ela escutou, de coisas que ela viu e de coisas que ela sentiu. Geralmente essas pessoas, elas também, elas têm, por elas não entenderem o que acontece dentro delas e o porquê elas tomam certas atitudes, elas tendem a culpar a si mesmo pelo que acontece no mundinho delas e tendem a culpar o outro. Então nunca a culpa é dela, sempre é do outro. O meu chefe que é abusado, a pessoa X que não tá sendo legal comigo, aquele amigo que é todo errado, é sempre o outro, nunca é ele. E o importante de quando a gente tá estudando e tentando nos conhecer é a gente entender que o outro é só um ator na nossa vida e o papel dele é mostrar aquilo que a gente tem que curar dentro da gente. Porque quando a gente se depara com uma outra pessoa na nossa frente, a gente tende a, principalmente aquelas que a gente não tem muita afinidade, elas estão mostrando algo que está interiorizado dentro da gente e é nessa fase da nossa infância, só que a gente tende a criticar, a gente tende a olhar aquilo e colocar a culpa nele. Ele é o culpado, é ele que não faz isso, é ele que não faz aquilo, tudo é ele, mas eu nunca olho para mim, eu nunca verifico o que aconteceu no meu passado que aquela pessoa está fazendo e me remete à lembrança disso. Eu nunca tenho eu nunca puxo isso do meu passado para o meu presente. E daí sim eu consigo fazer as mudanças que eu preciso. Entende? E trazendo isso, o outro sempre é culpado, eu sempre sou culpado das coisas, eu nunca faço as coisas que eu deveria fazer. Eu vou com isso trazendo um sentimento de perda de vontade. Eu vou perdendo a vontade de viver, eu vou perdendo a vontade de ser feliz, eu vou perdendo a vontade de conquistar as coisas e eu começo a entrar naquele ciclo vicioso de que o que eu tenho tá bom, mais do que isso eu não preciso, tá bom, o que eu tenho a vida é assim, ela é difícil mesmo e eu já tô com idade, eu não vou me esforçar mais. Mesmo você sabendo lá dentro, lá no fundinho, gritando para você, vai em frente, segue, você consegue. Só que eu não tenho aquela força de vontade, ela não aparece por causa dessa raiz que eu tenho da rejeição altíssima em mim. A principal conduta de quem tem essa dor, a principal coisa que as pessoas que têm essa dor da rejeição, elas fazem, elas tendem a fazer com elas, é fugir, é a fuga. Fuga do quê? Fuga delas mesmas, porque elas assumirem que o problema, a raiz desse problema tá aqui, dói. E elas fogem dos outros. Por quê? Porque quando ela se depara com uma situação que é muito importante para ela ou que é desconfortável para ela,
ambas vão cutucar o que ela tem dentro dela, que é essa dor da rejeição. Ambas vão ir contra o que ela tem como conceito de vida, que é aquele que eu falei logo no começo: eu não sou merecedor de nada. Então, se eu tenho um evento importante, por exemplo, o meu chefe foi lá e falou, anunciou para todo mundo lá no meu trabalho que eu subi de cargo. Olha, o novo gerente daqui vai ser fulano de tal. E eu não fui avisada, primeiramente. Eu não tive o direito da escolha. O que acontece quando eu tenho a dor da rejeição? Isso vai me colocar numa saia extremamente justa. Por quê? Quando eu tenho a dor da rejeição, eu não quero ser visto. Eu ser visto, eu ser um instrumento em que eu sou ali a chavinha, o principal ali, me gera um desconforto terrível. Porque a chance de pessoas que estão abaixo de mim apontarem para mim, falando que eu não sou capaz daquilo que eu estou exercendo, e de vir bronca lá de cima, é muito grande. E eu vou ser apontado de ambos os lados. Então ele não gosta de ser visto. Ele prefere se isolar. Ele foge dessas situações. E vai gerar uma situação que é mais desconfortável ainda, tá? Então ele vai fugir. Ele nunca termina o que ele começa. Ele sempre para naquele meio do caminho. Ele vai parando no meio do caminho e não termina. Então ele começa um curso, não termina. Ele começa a arrumar algumas coisas dele, em particular, ele não termina. Por quê? Porque se ele terminar, é um êxito, é uma conquista que ele vai estar fazendo. E vai estar indo contra aquela crença que ele tem dentro dele, que é: eu não sou merecedor de nada. Se eu for contra a minha própria crença, eu vou estar indo contra eu mesmo. Então eu não faço. Ele não se apega a coisas e nem a pessoas. A coisas, por quê? Objetos, por exemplo, eu não vou me apegar a um carro, não vou ter amor por aquele carro. Por quê? O risco de eu perder ele é muito grande, porque eu não me sinto merecedor daquele carro. Ou, vamos supor, eu quero ter uma Lamborghini e tenho condição para ter isso, porém eu vou comprar um Fusca, porque eu não me sinto merecedor de ter a Lamborghini. É meio um paradoxo. Você quer uma coisa, você vai fazer o contrário daquilo que você quer. Desculpa, gente. Eu vou fazer o contrário daquilo que eu quero? Não tem muito sentido isso, Vanessa. Mas é tudo situações que a gente vai tratando inconscientemente. Eu não faço consciente do que eu tô fazendo, mas eu faço inconsciente do que eu tô fazendo. Eu faço por uma memória que alguns autores chamam como memória killer, outros chamam como a criança interior, que a maioria não entende o que é, mas são memórias que eu trago da minha infância, de períodos e de coisas que eu vivi, e que aquela criança não tinha entendimento que eu tenho hoje como um adulto. Mas ela vai agindo inconscientemente, ela vai agindo conforme aquele sentimento traz para ela, para que ela esteja agindo. Então ela não se apega a coisas e nem a pessoas, porque se eu me apegar, se eu der todo o amor que eu tenho para essa pessoa aqui, a probabilidade dela me abandonar, ela ir embora, é muito grande. Então eu não posso me apegar a ela, porque eu já fui abandonado lá, eu já tenho essa dor dentro de mim e eu não quero reviver ela.
Não quero reviver essa dor do abandono. E o que essa criança não entende, que era o que nós éramos crianças, é que muitas vezes nossos pais estão atarefados, por exemplo, em situações de emprego, né? O pai está correndo, trabalhando em 2, 3 lugares para dar uma condição melhor para o filho, só que ele quer a atenção. Ele quer o pai ali com ele, brincando com ele, quer o pai ajudando ele em alguma coisa, dividindo momentos ali com ele. E o pai não está podendo fazer isso porque o amor daquele pai é tão grande que ele está trabalhando o dobro, o triplo, para dar condições para o filho ter uma condição melhor do que a que ele teve. Só que eu sou criança, eu não entendo isso. Eu entendo que se você me ama, você está aqui comigo, presencialmente comigo, brincando comigo, me dando carinho, e não tá lá trabalhando para comprar aquilo que eu quero. Eu sou criança. Então é importante a gente entender essa parte que a gente traz junto com a gente, essa criança interior, o quanto ela grita dentro da gente. E quando ela vai gritando dentro da gente, principalmente para pessoas que têm em alta essa dor da rejeição, que é uma das 5 dores, existem mais 4 dores em alta, né, em específico, que essa criança traz, a gente vai se ferindo cada vez mais. E quanto mais nós nos ferimos, menos a gente progride quando na fase adulta. Ela nos impede de enfrentar barreiras, de falar não quando precisa falar não, e a gente sempre está falando sim. Ela nos impede de ver a nós mesmos. Ela permite com que a gente seja solidária a todos, mas ela não permite ser cuidada. E só quem pode cuidar dessa criança somos nós. Só quem cuida dessa criança somos nós. As únicas pessoas que tampam esse buraco da nossa criança interna é nós. Porque cada um tem a sua história em específico. Cada um sabe aquilo que viveu. Só que eu entendo que quando a gente descobre as dores que a gente tem, é o momento em que a gente começa a poder virar o disco, fazer com que ele gire de outra forma. Um outro paradoxo, que é as pessoas que têm a dor da rejeição como a principal, né, como a mais alta dentro dela, é o fator dela ser aceito. Ela quer ser aceito, porém, ao invés dela procurar pessoas que pensam como ela ou gostam das mesmas coisas que ela vai procurar pessoas que pensam totalmente diferente delas. Ela vai procurar uma tribo, vamos por assim, que é o que estão usando muito hoje, a tribo. Eu procuro uma tribo que não tem nada a ver com aquilo que eu gosto, com aquilo que eu me identifico. E por quê? Porque assim eu não sou cobrado. Eu não tenho como falar algo, porque eu não vou ter domínio sobre aquilo. Eu sempre vou estar ouvindo, mas eu nunca vou estar me expressando. E quanto menos eu me expresso, menor é o fator de eu estar entrando em contato com aquela minha ferida que arde demais. A maioria dos pensamentos e das afirmações que essas pessoas fazem com elas são bem negativas.
E como que a gente percebe quando a gente tem essa dor em alta, tem essa ferida da rejeição em alta? Principalmente na fase da adolescência, entre a pré-adolescência e a adolescência. Por quê? Na fase da infância, eu sinto, mas eu não sei ainda me expressar direito. Eu sinto que eu estou sendo abandonado e rejeitado, mas eu não consigo expressar isso. E na fase da adolescência, eu já consigo expressar do que eu estou sentindo. Então, existem momentos em que essas pessoas, elas falam muita frase negativa sobre elas mesmas, né? Como, eu não sirvo para nada. Então, a mãe ou o pai faz aquela cobrança e a criança, daí vem o filho adolescente, pega e fala assim: ah, mãe, eu não sirvo para nada mesmo, a senhora sempre me falou isso. E gera uma discussão. Ou, eu não sou útil a ninguém mesmo, nunca fui útil para vocês. Eu vivo melhor sozinho. Então chega aquela fase que o adolescente pega e fala, né? Isso eu acho que é clássico para todo pai. Eu vou morar sozinho, não quero mais saber. Quando a mãe começa a pegar muito no pé, né? Cobrar muitas coisas. E o adolescente pega e vem e fala isso. E muitas vezes o pai pega e fala: cata suas coisas e vai. E ele não vai. Por quê? Porque ele sabe que ele não vai ter condições de se sustentar ali naquele momento. Então ele põe o rabinho entre as pernas e fica quieto. Mas ele está expressando com aquilo aquela dor que está vindo desde a infância dele. Aquela dor em que ele sentiu ali quando ele era pequenininho. Que o pai não deu muita atenção, que o pai muitas vezes preferiu dar um celular na mão dele, que é o que acontece muito hoje. O pai chega do trabalho cansado, estressado, e o filho quer a atenção e o pai vai lá e dá o celular na mão dele, ele cata um jogo e fica lá se divertindo e tal. Inconscientemente, naquele momento, pra gente como adulto, nossa, meu filho adorou o que eu fiz. Mas não, ali dentro dele, ele se sente trocado. Meu pai gosta de mim quando eu tô ali no celular, que eu não tô enchendo o saco dele. Por mais que eu esteja ali do ladinho, eu fico naquele momento invisível pros meus pais. Porque eu não vou dar trabalho. Outra coisa que a criança com a fase da rejeição, ela vai sentindo e na adolescência ela expressa, eu não tenho capacidade para nada. Ela se sente incapaz de tudo. Por exemplo, ela acaba ouvindo, ela vai lavar uma louça. Só que ela ainda está aprendendo a lavar uma louça, não consegue ainda tirar aquela gordura direito. Tal. Aí chega a mãe estressada, a criança lavou a louça, tá lá toda feliz, que ela ajudou a mãe de alguma forma, tal, e a mãe vai pegar naquela louça e tá toda engordurada. E a mãe vira para ela de uma maneira bem rude e fala: você não serve para nada, nem para lavar uma louça você serve. Isso é uma ferida muito grande e são coisas que são ouvidas e são trazidas para o resto da vida. E daí você vê um adulto que não... Ele tem uma capacidade, uma intelectualidade muito grande, só que ele não sobe na vida, ele tá travado. Tá travado por tanta coisa que ele ouviu. Tá travado porque ele não se acha capaz de nada, porque ele nunca foi valorizado, ele nunca foi enxergado, ele sempre foi um fantasma presente dentro de casa. E quanto dói essa ferida?
Quantos adultos você vê nessa situação hoje, né? As pessoas não gostam de mim, então ninguém gosta de mim. Porque quando você passa dos 7 anos, você começa a enxergar que a sua família não é só seu pai, sua mãe, seus irmãos. Tem seus avós, seus tios, seus amigos, seus colegas de escola. Aí você já foi para a escola levando algumas coisas e alguns fatos que aconteceram dentro da sua casa, que você se isolava, você era o fantasminha presente dentro da sua casa. Aí você vai para a escola e a tendência do seu comportamento é o quê? Se isolar. Você não vai se misturar muito com os amigos. Você não vai fazer muita amizade. Você vai ser seletivo com aquelas pessoas que vão poder se aproximar de você. E mesmo assim você não vai se envolver tanto com elas. Aí você começa a sofrer o que a gente fala em alguns países, você está sofrendo bullying, ou você é alvo de chacota na escola. E são coisas que vão acontecendo e vai passando desapercebido pelas pessoas. É normal. Depois ele passa por isso e tudo bem. E nem sempre aquela pessoa que sofre esse tipo de dor, ela consegue passar bem por esse período. Vai depender muito do alicerce que ela tem e do que foi construído, do que ela tem dentro dela, se ela tem dúvida desse sentimento ou não. E a maioria não tem dúvida desse sentimento. Ela sente, e aquilo sangra, e aquilo dói. Só eles têm defeito, eles sentem o problema do mundo. Tudo que é ruim que acontece é problema deles, é porque eles existem. E eles não merecem nem ser felizes. Então, eles não buscam em nada do que eles têm algo que eles se identifiquem para dar prazer. Porque eles não podem, lembra? Eles não podem ter prazer em algo. Eles têm que viver por viver. Existem milhares de pessoas hoje que a gente observa que elas riem por fora, mas lá dentro é um abismo tremendo. Isso a gente vê até pessoas famosas. Quantos, principalmente, quer ver, nos famosos, aqueles atores que fazem comédia, que você ri tanto com eles e você consegue observar que na vida real deles, eles são extremamente depressivos. São pessoas que têm um abismo gigantesco dentro delas. Por quê? Porque essas 5 dores, elas são altas. E principalmente a da rejeição. Então, às vezes, eu tenho que ser aquilo que eu não sou para que eu seja aceito, para que as pessoas me enxerguem. É doído, né, quando a gente fala isso. Mas são as 5 dores que tem dentro da nossa criança. E o que eu trago hoje com a proposta da gente estar fazendo esse estudo, da gente estar estudando isso com vocês, é o fato de que eu quero que vocês comecem a enumerar em vocês de 0 a 10
Vocês se identificaram com alguma frase que eu falei? Vocês conseguiram se identificar com alguma coisa do que eu falei, dessa dor da rejeição? Em algum momento na infância de vocês, vocês se sentiram rejeitados? Vocês se sentiram o fantasminha da família? Ou você tinha que ficar ali no cantinho, quieto, inexistente? Enumere de 1 a 10. Eu tô trazendo a proposta para vocês de conhecer um pouquinho mais sobre as 5 dores que todo mundo tem, para que vocês consigam se conhecer, para dentro disso a gente começar a trabalhar com a nossa criança para virar chaves. Virar chaves e a gente começar a procurar algo que nos preencha melhor e trazer na nossa vida uma melhora. Sabe quando você busca algo e você ainda não sabe o que é? É a partir do momento que a gente começa a estudar essa criança interior, existente dentro de nós, naquela nossa infância, que a gente começa a entender o que está faltando e aonde eu quero chegar, o que eu estou buscando. Muitas vezes eu busco algo bem simples. Eu tenho uma companheira, mas ela não me dá o amor que eu gostaria da minha mãe, por exemplo. E eu busco na minha companheira o amor que eu queria da minha mãe. E daí eu tô buscando errado. E é onde o meu casamento não vai legal, não anda bem. É onde eu não consigo prospectar outras coisas. Ou eu não consigo ir, morar em outro país, porque eu ainda tô presa lá com a minha mãe. Porque se eu estiver em outro país e a minha mãe passar mal, eu não vou estar lá do lado dela para ajudar ela. Então eu não consigo dar rumo na minha vida. Eu sempre tô preso. E eu fico preso com o meu núcleo principal, que é onde eu tenho que ficar tomando muitas vezes certas atitudes para provar para as pessoas coisas que eu não consegui provar para esse meu núcleo, ou eu estou fora desse meu núcleo. No caso da criança que se sente rejeitada, ela não se sente dentro de um núcleo existente dela, ela se sente fora desse núcleo. Então o que é importante ali para ela, nem ela mesma sabe. Ela está em busca de algo, ela está tentando se achar ali, buscando provar e ser aceita dentro da família dela. Mas ela já montou uma outra família e ainda se vê presa naquela família dela, que é o pai, a mãe e os irmãos. E daí tudo que ela vai prospectar para ela, ela nunca dá o primeiro passo, porque ela ainda está presa aqui. Ela tem pendências sentimentais com essa família e fazem com que ela não flua, não siga a vida dela. Não que ela não vá amar aquela família, ela continua amando. Só que quando um filho casa, ele monta uma outra família e ele tem que progredir na vida dele. Só que ele para de progredir por quê? Porque eu tenho dívidas com a minha mãe, eu tenho dívidas com o meu pai, eu tenho dívidas para cumprir aqui. E daí eu não posso progredir na minha vida se eu ainda estou travado aqui.
é bem complexo, né? Mas é algo que quando a gente vai trabalhando e a gente vai entendendo tudo o que acontece, a gente consegue ressignificar. E é através das terapias que a gente vai ressignificando isso. E eu tô trazendo isso para vocês porque eu vejo hoje nos meus clientes, em milhares de pessoas que através das redes sociais me mandam perguntas, e eu consigo observar que essas pessoas elas não estão conseguindo progredir na vida porque elas se sentem em dívida com coisas do passado dela. Então, quando a gente pega e fala que a gente está vivendo mais no passado, tentando olhar para um futuro, a gente esquece nosso presente. E o presente é, se você se sente em dívida com o seu passado, você tem que resolver essa dívida para você buscar um futuro. E você resolve no seu presente, não é voltando para o passado. O passado já foi. Eu não tenho mais como voltar a ter meus 5 anos de idade. Mas, com os meus 38, eu tenho sim hoje como sentar com os meus pais e resolver situações que para mim, hoje, são importantes ser resolvidas. São importantes ser compreendidas. Ou se eu não tenho mais a oportunidade de sentar com os meus pais, porque eles faleceram ou porque eles brigaram, eu briguei com eles e hoje eu não falo mais com eles, eu tenho como estar resolvendo isso conscientemente comigo mesma. Sentando comigo e resolvendo as minhas situações e entendendo o que aconteceu. Quando a gente entende que quando você passa por situações na sua infância que você vai trazendo vários traumas e daí você casa, você tem um filho, a consciência que você tem é: eu não vou criar o meu filho como meus pais me criaram. Só que inconscientemente você acaba tendo atitudes que seus pais tiveram com você. E você acaba falando coisas que você ouviu dos seus pais. Como, por exemplo, você tem que ralar muito na vida para ganhar dinheiro. Você tem que se esforçar? Tem. Só que quando você se esforça em algo que te traz satisfação, aquele dinheiro vem em consequência com mais facilidade. E quando ele vem com mais facilidade, ele rende mais. Então, às vezes você ganha a mesma coisa que todo mundo, porém, a maneira em que você administra esse dinheiro acaba sendo melhor do que outras pessoas que não fazem aquilo com o mesmo prazer que você. Não sentem satisfação em fazer aquilo. Como você sente. Então, o seu dinheiro acaba rendendo mais do que para outra pessoa. É quando você se encontra com os seus desejos, com os seus prazeres, com as suas vontades, quando você entende as suas questões e entende que não existem culpados e sim existem conceitos que hoje podem ser acentuados para você ou não, você tende a mudar as chaves dentro de você. E daí você busca coisas novas para você, ou melhoras naquilo que mesmo você tem. E é isso que faz você mudar a sua vida de algo que estava sendo ruim para algo que estava sendo, para algo que vai ser bom. E essa é a mágica da vida.
É você conseguir entender isso. E quando você entendeu isso, as coisas começam a girar. E giram com muita velocidade, com muita facilidade. E é onde você pega e fala, nossa, fulano de tal estuda tal coisa e caramba, decolou. Decolou por quê? Porque ela se encontrou. E aquelas 24 horas, que normalmente a gente fala, o dia tem 24 horas, só que eu precisava de 72. Elas são suficientes, porque você faz com que elas rendam o suficiente. E é diferente de você fazer algo forçado, algo que não te dá prazer. Algo que não te dá prazer, a segunda-feira sempre é o pior dia de se levantar. Agora, algo que te dá prazer, a segunda-feira é o melhor dia para se levantar. E todo dia é um dia bom. Aquilo que não te dá prazer, você não vê a hora que chega a sexta-feira. Uhul, hoje é sexta-feira, amanhã é sábado, eu vou descansar. É diferente. A forma que você começa a encarar a vida é diferente, tá? Aqui é a primeira dor. Vocês têm alguma pergunta para fazer referente a essa dor? Ao que eu tô propondo para vocês? No final desses mais 4 episódios que vai ter, eu quero trazer para vocês uma maneira de vocês avaliarem essas dores que vocês vão estar pontuando de 0 a 10, para que vocês encontrem aquela que está doendo mais e a gente comece a ressignificar elas. A gente começa a trabalhar com elas para estar ressignificando elas. Para quem não sabe, eu sou terapeuta em barras de axis, em hipnose e reiki. Porém, eu tenho 8 terapias já formadas. E dentro disso tudo, eu tô trazendo um conhecimento em que eu não consegui nem... Eu tive que fazer 8 terapias para conseguir evoluir na minha vida. Evoluir em questões da minha vida que faziam com que me travasse, fazia com que eu não acreditasse na minha potencialidade, em quem eu sou. E aí foi onde eu fui descobrindo quem eu era, as crenças que me limitavam e que faziam sentido naquela época, mas não fazem hoje na minha vida. E hoje eu tô vindo aqui propor para vocês, dentro dessa primeira e das outras 4 que vão vir, pra gente tá virando essas chaves, pra tá auxiliando a vocês com os conhecimentos que eu tenho nessas técnicas, pra gente tá mudando, pra gente tá trazendo algo evolutivo na nossa vida. Então eu tô abrindo esse espaço hoje e quando eu vou estar preparando a próxima aula pra gente falar do próxima dor, e daí eu vou estar chamando vocês pra estar fazendo essa mudança. E todo mundo que tá aqui comigo, eu acredito que quer mudar algo na vida, mas muitas vezes não sabe o que tá aprendendo, não sabe entender o que tá acontecendo. E eu tô trazendo o caminho. Eu tô chamando vocês, venham mudar. Vamos buscar dentro de nós o que está impedindo, qual é a crença, eu ouvi X coisa na minha infância demais e fez com que hoje gerem situações que aquilo que eu ouvi me trave e eu pare. Então, como que eu posso mudar ela? Como que eu posso trazer um conceito novo de eu encarar essa crença e saber que ela não é mais existente na minha vida? E que hoje existem coisas que
eu olhando para minha vida atual, aquilo que me impedia não faz nenhum sentido. Fala aqui para mim no chat, responde aqui para mim. Quais são as crenças que vocês veem hoje que está impedindo vocês? O que vocês tentam realizar e vocês não estão conseguindo? Fala para mim aqui no chat. Vai, gente do YouTube, pessoal do YouTube, pessoal do Insta. Vamos lá, manda para mim. Qual é a maior dificuldade que vocês estão tendo na vida de vocês? Que vocês veem assim que você já tentou várias e várias vezes, está mudando e aquilo não parece que não está acontecendo. Manda aqui para mim. Aí, vou dar um minutinho para vocês estarem escrevendo. Ó, veio uma. Trabalho. Eu tento mudar no meu trabalho e não muda. Tá. Quando a gente fala de trabalho, a gente vê muito o nosso pai, tá? Isso tanto o homem quanto a mulher. Por quê? Porque o homem, ele tende a ser o provedor do lar quando a mulher tem um filho. Quando ele constrói uma família e a mulher é engravida, ela não vai poder trabalhar naquele momento. Ela vai ter que cuidar da criança, né? E quem vai ter que sustentar aquela família, quem vai ter que ser o pilar daquela família, é o homem, através do trabalho. Então, qual é a imagem que você tem do seu pai quando você era criança? Que faz com que hoje você esteja num patamar que você não queira estar. O seu pai, ele trabalhava naquele emprego que ganhava mal, ou ele fazia aquilo que ele não gostava, só para poder manter a sua alimentação, manter o mínimo para sua família, ou ele trabalhava em algo que ele gostava e ele vinha progredindo cada vez mais. Tudo são memórias dentro da gente. Então vamos lá, gente. São questões que a gente tem que começar a analisar. E é assim que começa. Qual é a visão que eu tenho do meu pai na infância? O que ele trouxe para mim na infância? Não tive pai. Tá. Foi a sua mãe que te criou. Existia, no caso, um homem que a sua mãe tenha se relacionado na época, que você tenha visto como um pai? Substituiu a imagem do seu pai? Ou a sua mãe vivia com os seus avós, por exemplo, e o seu avô seria, né, a relação que você teria com o pai? Essa é a importância da gente estar analisando o que a gente viu quando criança.
Quais as imagens que a gente teve? Responde para mim aqui, Débora. Qual é a relação que você teve? Quem foi para você o seu pai naquele momento? Foi a sua mãe. Então você tem na sua mãe a garra de que ela deu o máximo dela para estar criando você. Essa dor de não ter tido um pai, de ter sido abandonada por ele, Débora, ela traz pra gente essa rejeição, que é o que a gente está tratando hoje. É essa dor da rejeição que a gente está tratando. E é importante que você comece a buscar dentro da sua memória em qual momento ou como você enxerga o homem hoje, a imagem homem na sua vida. Porque pelo fato de você ter vivido uma rejeição do seu pai, que o seu pai foi embora, a sua mãe criou você sozinha, não existiu um homem em específico na vida da sua mãe ou na sua vida que substituísse a imagem do seu pai, traz a você hoje uma imagem de que todo homem abandona. Então, como está a sua vida financeira? O homem é o pilar da casa, é através da imagem do homem que nós, como crianças, associamos a nossa parte financeira. O dinheiro, a estabilidade, a força. Por mais que tem bastante mulher aqui, mas por mais que sejamos mulheres e somos fortes como mulheres, ainda assim nós trazemos a imagem do nosso pai, o nosso super-herói. E quando a gente não teve um pai ou uma imagem específica para ser o nosso super-herói, a gente buscou, quando criança, a imagem de alguém. Então, quem substituiu? Quem foi o homem que substituiu essa imagem? Você pegou o pai do amiguinho, você pegou o seu avô. Quem foi o homem ao qual você se baseou? Porque a dor existente já tem de que o homem abandona, porque a minha mãe foi abandonada e teve que me criar sozinha. Mas qual é o homem que eu encontrei para que eu tivesse uma imagem de que o que um homem faria? É doído. É doído, é uma dor, é uma dor, ela sangra. E ela sangra muito. São dores existenciais e a gente tem 5 delas. Que a gente traz todas no nosso corpo, nos nossos traços. Aos pouquinhos a gente vai cuidando disso, Débora. Eu vou... Manda pra mim no privado, pega aqui no YouTube, manda pra mim no privado o seu nome pra gente conversar fora do ar. Eu vou te ajudar, Débora. A gente vai conversar e a gente vai enfrentar essa dor. Eu convido vocês também, né? Participa. Vamos, gente. Dói, mas é enfrentável. Enfrentando essa nossa dor é que a gente vira a página. E quem tá afim de virar a página da vida
e conquistar novos horizontes, novas perspectivas de vida, novas coisas. Alguém se habilita? Só a Débora? Então tá, Débora, parabéns, porque enfrentar as nossas dores é a parte mais difícil que a gente tem. É muito fácil a gente aconselhar, mas é mais difícil a gente se olhar. Olhar para aquilo que dói na gente é mais difícil do que eu pegar e ver a mesma dor num amigo e eu dar conselho para ele. Bom, alguém? Gente, vamos lá. Ninguém vai se pronunciar mais. Então tá. Ok. Igual eu falei pra vocês, são 4 dores que a gente vai estar tratando a mais aqui. Essa é a quinta. Eu vou estar trazendo mais 4 dores. E essas 4 dores todo mundo tem dentro de si, só vai mudar o grau. Então, escreve lá, anota num papel qual é o grau que você tem da dor da rejeição. Então, dentro daquilo tudo que eu falei aqui para vocês, de que eu não sou bom em nada, eu não sirvo para nada, eu sou sempre o errado, eu não faço nada direito, eu não mereço ser feliz. Se vocês sentem algo referente a isso, ou se vocês sentem que toda vez que você está tentando alguma coisa aí, tá batendo, você trava. Aquele negócio tá na tua frente e você, pum, para ali e não consegue progredir. E a sua vida não tá indo. Enumera de 0 a 10. Qual é cada dor? E eu vou estar trazendo para vocês as outras dores e a gente vai estar trabalhando elas, tá? A gente vai trabalhar cada uma dessas dores. E no final de tudo isso, de todo esse estudo que eu tô trazendo para vocês, que não é um ano de estudo, são anos de estudo e muitos livros aí baseado em Freud, em Freud, em Carlos Jung, no Bellinger, que muito hoje é falado sobre constelação familiar com ele, e tantos outros psicólogos e psicanalistas. Eles têm teorias diferentes, porém todas elas levam ao mesmo ponto: a criança, a sua época de criança, e o que trouxe e a consequência que gera na fase adulta. Então, são milhares de psicanalistas que trabalham com o mesmo tema, que trazem de várias formas diferentes, que hoje é usado em vários tipos de terapias diferentes, só que com um único tema, um único fluxo, que é a criança. E eu tô trazendo para vocês as 5 dores que todos eles sabem que são existentes. Todos os livros, em todos os estudos, você vai ver que a criança tem 5 dores.
Essas 5 dores são geradas desde a época do útero até mais ou menos os 7 anos. Então vamos começar a criar coragem para enfrentar essas dores para poder mudar, tá bom? Então marca para mim de 0 a 10, anota aí num papel para que você tenha o conhecimento do que você entendeu dessa primeira aula, desse primeiro conteúdo, que é a rejeição, que é o fato de você ter se sentido rejeitado em algum único momento ou em vários momentos da sua infância, para que a gente vá trazendo junto com as demais dores e vá resolvendo pontos em específico que, quando ressignificados, você vira a chave dentro de você e você dá um passo àquilo que você não imaginava que você conseguiria dar, que você sempre trava e para ali, e às vezes você até parou de insistir naquilo porque você sabe que você não vai ir, tá bom? Então vou deixar aqui com vocês, vou parar a live aqui, que senão a gente vai até 10, 11 horas, vira a noite aqui conversando. A criança interior, ela é extremamente extensa, mas ela é gostosa de ser trabalhada. E ela traz um alívio muito grande pra gente, quando a gente trabalha essas dores, essas tensões que ela tem, tá bom? Então eu convido a vocês a estarem na próxima live. Eu vou estar avisando a vocês, não vou fazer de surpresa igual eu fiz essa. Convido a vocês a estarem participando e se inscrevam nos canais, né? Tem o Instagram, tem o Telegram, que é o espaço VS Terapia, tem o YouTube, que é o VS Terapia e Saúde, tem o Facebook, que é o Vanessa Spolaori. Se inscreve no canal, aí participa comigo, vem conhecer um pouquinho. No YouTube não tenho tanto conteúdo, eu tô começando a mexer mais agora, porém no Instagram e no Facebook você encontra bastante vídeo que eu faço, trazendo temas específicos, como o último que eu fiz sobre o medo, que o medo ele é só um alerta e não uma trava. E tem muito a ver com a nossa criança. A nossa criança, ela traz muito medo consigo. E quando a gente trabalha com ele, é libertador. Então participa aí do canal, falem aqui comigo. Manda perguntas sobre o que vocês querem saber referente à criança, a como a gente pode mudar essas travas, a mudar chaves, ou há problemas específicos que vocês tenham e como que vocês podem estar lidando com isso. Traz aqui para mim, tá bom? E a gente vai discutindo e vai trazendo e vai fazendo com que essas lives elas fiquem mais interativas. Participa, aproveita. O âmbito de você estar querendo ajudar as pessoas é você querer realmente mudar as chaves. E as chaves elas vêm dos conceitos que foram postos. Eu, criança, não dissemino aquilo que me falam, mas eu absorvo e acato. Quando adulto, nem sempre o que me falaram nos dias de hoje é algo que é bom, entende? Então traz para mim as perguntas, vamos começar a questionar, vamos começar a participar mais para a gente começar a fazer as mudanças que a gente precisa, tá bom? Vou deixar um beijo de luz para vocês, que esse final de semana vocês estão... Quem tá no Brasil tá entrando na sexta-feira, quem tá aqui no Japão já é final de sexta-feira, já vamos entrar no final de semana aí. Que
seja um final de semana maravilhoso, abençoado, lindo, maravilhoso, né? Que muitas chaves virem, que todo esse conhecimento que eu trouxe para vocês, que isso daqui é um resumão de muito estudo, tenha ativado alguma coisa dentro de vocês e façam que vocês queiram essa mudança para que ela ocorra, tá bom? Beijo de luz, obrigada a presença de todos, gratidão e até mais ver. Tchau, tchau para todos.